Olá, o programa Fora de Pauta hoje traz um jornalista que terminou arquitetura, mas hoje ele ocupa a função de ser secretário de Estado, secretário de Comunicação. Estamos trazendo aqui Enio Lins de Oliveira, olha aí, pela segunda vez vindo Fora de Pauta, 2 anos atrás. Está completando exatamente 2 anos a presença do Enio no Fora de Pauta. O Fora de Pauta já está fazendo... Já está entrando em pauta. Já está entrando em pauta. Mas, Enio, o que traz a vida de Enio hoje é a gente conversar, não como secretário de Estado, mas sim como discutir um pouco sobre essa situação do quadro internacional. Mas, diante desse vendaval, principalmente acontecido mais recentemente no que diz respeito à eleição americana, e aí a gente queria conversar um pouco e trouxe a sugestão de trazer Enio para ter essa conversa. E aí, Enio, na verdade, essa guinada, o que é que está acontecendo com esses ventos à direita que está acontecendo no mundo? Qual a avaliação que você faz? Em primeiro lugar, Mário, eu acho que a gente teria mesmo que analisar o que está acontecendo no mundo ocidental. Não é? O mundo oriental ainda é uma incógnita em diversos aspectos, né? Mas no mundo ocidental se nota a olhos claros um crescimento muito grande daquilo que antigamente se chamou de direita. E eu digo antigamente porque vem mesmo com ideias muito retrógradas, muito do passado. Isso alcança a Europa, isso alcança o Brasil, a América Latina, isso alcança os Estados Unidos. Eu ouso dizer que até dos Estados Unidos um pouco diferente, por mais escarcéu e por mais coisa que se chama a atenção do que aconteça nos Estados Unidos, porque é a única superpotência do mundo, então todo mundo tem interesse nas eleições americanas, porque se trata do rumo do país mais importante do mundo, mais poderoso do mundo. Mas eu mesmo acho que essa onda que existe no mundo todo, ela tem diferenças de local para local. E nos Estados Unidos, às vezes, foge um pouco do estereótipo comum do resto do mundo. É a minha modesta opinião como jornalista, nem tanto como militante, muito menos como eventualmente ocupante de um cargo de governo, porque aí como tal não devo emitir opinião. Não é? Estou falando como jornalista, né? Então, para mim, são essas as questões. Primeiro, existe uma onda, repito, do que antigamente, há muitos anos, era considerado direita, isso cresce no mundo, mas de forma diferente no mundo ocidental, nos diversos locais, e agora turbinada pelo resultado da eleição americana, em função do que foi discutido na própria campanha. Eu vi eu acho que foi o Bernie Sanders dizendo que esse resultado eleitoral levava em conta um pouco a decadência de um setor, uma parcela considerável da classe média, ou seja, um certo declínio da classe média americana. E ele colocou isso ontem, me parece, como sendo uma das principais causas. Na verdade, um senador que foi pré-candidato a presidente da República, não sei que... A matéria é muito superficial, mas ele coloca isso. O fato novo, que eu acho, por exemplo, hoje a situação americana traz alguns problemas. Para mim, a surpresa daquelas 2 investidas de Obama no que diz respeito à crise habitacional e à crise da indústria automobilística, onde teve que ir ao Tesouro para salvar as empresas. O nível de endividamento foi para a estratosfera, ou seja, superou inclusive o orçamento norte-americano. Então, a crise norte-americana é uma coisa complicada, até porque boa parte do pagamento, do nível de endividamento dele começa possivelmente a ser pago. E aí o nível dessa crise tem se aprofundado. Você tem, por exemplo, essa situação de vários estados. Como é o nome daquela região que foi produtora de
da indústria automobilística. Detroit. Detroit, né? Detroit é a cidade que é referência, né? Sim, mas Detroit, do cinturão automobilístico dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos, que tem um número, os números são assustadores de Detroit, violência, né? O índice de analfabetismo, desemprego, número de edifícios literalmente abandonados. É um fato também novo, não acho? Para quem foi Detroit, por exemplo. Essa avaliação do Bernie Sanders, ela que centra na classe média americana, ela também está parecida com uma avaliação que saiu por esses dias na BBC de Londres, do Mangabeira Unger, né, que também pega um pouco essa mesma vertente, que é uma resposta do cidadão médio americano, branco ou não branco, mas simpatizante dos ideais professados majoritariamente pela classe média branca e que se sente prejudicada pela não recuperação da economia americana. Porque nós vamos falar na não recuperação da economia americana segundo os padrões do pós-guerra e que vai até os anos 60. Porque essa crise americana, que teve como auge a bolha, mas ela já tinha bem antes a questão da desindustrialização. Os Estados Unidos passou a apostar na exportação não só do capital, que era a forma clássica do imperialismo, mas ele começou a transferir as próprias indústrias, porque a mão de obra nos países asiáticos, por exemplo, ficou bem mais acessível do que a mão de obra nos Estados Unidos, mesmo levando em consideração a grande parte de imigrantes ilegais que fazem uma parte do trabalho mais barato. Mas a indústria, algo que exige um processo mais rigoroso, mais detalhado, ficou mais em conta para o capitalismo americano levar a sua fábrica para a Índia, levar a sua fábrica para a China, levar a sua fábrica para Singapura, ou comprar o produto fabricado no Japão ou na Coreia do Sul. Esse quadro ele vem há décadas. Não podia ser na Coreia do Norte. Não podia ser na Coreia do Norte, mas quem sabe, né? Algum dia. A vida é cheia de surpresas, né? Enfim, essa questão da desindustrialização dos Estados Unidos, ela atinge uma camada imensa, não é de agora. Por exemplo, o Michael Moore, o cineasta alternativo mais famoso dos Estados Unidos e que previu a vitória do Trump, um dos primeiros filmes dele de sucesso, e tem 20 anos, isso aí pelo menos, foi sobre exatamente uma das cidades fantasmas no cinturão automobilístico. Então isso já tem décadas, isso é anterior à própria eleição do Obama, é anterior à eleição do Bush pai e filho. É um longo processo. O marxismo clássico, ele coloca que a economia vem antes da política e que as crises se originam na economia. E tem um pensamento liberal que diz que não, que tem um monte de outros fatores que influenciam isso. Eu, como homem antigo, ainda acho essa ideia de que a economia ela determina as grandes mudanças da política ainda é válida. Eu acho que isso ainda funciona assim. Às vezes não funciona automaticamente. Tem uma reação no momento, tem uma reação no outro momento e dá-se um salto. Tudo indica que o que aconteceu nos Estados Unidos agora, ele é exatamente um processo onde o cidadão médio americano, a partir dos brancos americanos de classe média, mas expandindo para outros setores, teve muito negro que votou em Trump, teve muito hispânico que votou em Trump, aqueles que se achavam na situação legalizada, eles não temem ou não temeram o Trump, ou aqueles que não têm uma posição ideológica mais determinada, eles votaram também no Trump. O Trump perdeu na eleição direta para Hillary, mas ele teve um número de votos equivalente à da Hillary. Foi uma votação massiva. Você não pode considerar aquela votação. Na juventude. Você não pode considerar aquela votação dele uma votação de gueto, de grupo. Ela tem como base um gueto, mas ela é muito maior que isso. Não adianta tapar o sol com a peneira. Então, tanto a avaliação do Bernie Sanders como a avaliação do Mangabeira Unger e de tantos outros intelectuais americanos, brasileiros, europeus, eles apontam para essa questão. A crise americana causou uma desilusão no americano médio em relação às suas lideranças tradicionais.
nesse sentido, desde a Convenção Republicana, que se deixou de lado os políticos tradicionais do Partido Republicano e os republicanos tomaram a iniciativa de eleger o que eles chamam um outsider, que é exatamente uma pessoa que está protestando e que é fora do sistema. Votou-se, portanto, desde o Partido Republicano, num estranho no ninho, que era o Trump, e o mundo apostou que a Hillary ganharia a eleição porque a Hillary era uma profissional. Eu mesmo fui um dos que achei que isso deveria acontecer. Não é? Era uma profissional contra um amador, apesar do amador estar crescendo, mas a tendência era a profissional vencer. E ficou demonstrado. Inclusive, Enio, ele foi até contra, quer dizer, ele foi contra até, não teve o apoio de figuras importantes dentro do próprio Partido Republicano. Dentro do próprio Partido Republicano, porque exatamente ele representa o que hoje cresce também um pouco no Brasil, só de forma um pouco caricatural, embora o Trump também tenha alguma coisa de caricatural, mas no Brasil eu acho mais, até mais perigoso no Brasil, acredito eu, o não político. Você diz, o político não serve, então eu vou votar no não político. E na maioria dos casos, pelo menos no Brasil, a opção pelo não político é a pior possível. Eu vejo assim. Você não vê nesses movimentos que cresceram agora e que levaram ao impeachment da Dilma, você não vê nenhuma força política nova surgir. E aqueles que botam mais a cara de fora, se apresentam como novos, tipo Bolsonaro e outros, é a coisa mais antiga que possa existir. É a forma da política profissional mais abjeta que já existiu, certo? E se apresentam, não, aqui esses não deram certo, então é a nossa vez. Mas a nossa vez de quem, cara pálida? Essa é a questão do ultra velho, e que está dentro dessa onda de direita que cresce no mundo. Então, nos Estados Unidos, muitos críticos e muitos observadores independentes e até alguns de esquerda tem levantado essa questão de que a Hillary e o Clinton são duas peças da estrutura americana, mas necessariamente o Trump não tem um compromisso específico com todas aquelas bandeiras que ele levantou na campanha. Ele levantou na campanha porque ele procurava atingir o coração desse americano médio que estava insatisfeito. Se nós prestarmos atenção, o discurso altamente virulento, violento do Trump durante a campanha, ele foi substituído por um discurso mais lúcido no dia da posse. O discurso o discurso do reconhecimento de vitória do Trump, ele foi um discurso mais profissional, mais centrado, sem aquela basófia, sem aquele bocão, né, que marcou tradicionalmente a campanha dele, né? O que ele vai fazer no governo americano é algo que ainda é uma interrogação. Mas algumas coisas devem chamar a nossa atenção também, que às vezes é menos simples do que a gente imagina. É mais simples as pessoas no Brasil imaginarem a Hillary é mais à esquerda, o Trump é mais à direita. Não funciona exatamente assim, até porque não tem esquerda nesse circuito, não é? Em primeiro lugar. E depois, você veja certas posições que a gente tem que prestar atenção. Por exemplo, mesmo sem ser de esquerda, foi no passado a Rússia, mas, por exemplo, a imprensa russa, ela jogou peso no Trump. Porque ela acha... A chinesa também. A chinesa também. Esses aí achavam o seguinte, a Hillary era uma profissional do establishment, que eles chamam, ou seja, da indústria de armas, da indústria de guerra, de tudo isso, apesar de ser democrata. Então, o que acontece? Se vem uma pessoa que tem outra visão, que não está disposta a investir milhões de dólares, por exemplo, diariamente em guerras fora do território americano, guerras inexplicáveis para o mundo, para essa parte do mundo que está mais envolvida lá, é melhor um republicano do que um democrata. Eles estão certos? Eu não sei. Vamos ver, vamos ter que ver na prática, a gente vai ter que pagar para ver. Um dia desses, embora não escreva mais do ponto de vista de jornalismo profissional, mas às vezes, uma vez ou outra, uma frase ou outra, algumas frases a nível das redes sociais, arrisco. E veja bem, vamos nos lembrar dos últimos governos do pós-guerra. Do pós-guerra para cá, as medidas mais expressivas do ponto de vista da paz no mundo
essas medidas, que são duas, que a gente vai citar daqui a pouco, elas foram tomadas exatamente pelo presidente mais à direita que os Estados Unidos teve depois da Segunda Guerra Mundial até os dias de hoje. Mais à direita, inclusive, do que o Trump, se a gente observar, que foi Richard Nixon, que era um republicano alinhado com o que nós poderemos considerar de sentimento mais direitista americano. Porém, foi o Richard Nixon que acabou com a guerra do Vietnã e foi o Richard Nixon que trouxe a China comunista para o cenário internacional. Verdade. Os democratas jamais tiveram coragem de fazer gestos como esse. Pelo contrário, o próprio Kennedy, que é uma referência de democrata, de pessoa aberta e de jovem, e que tinha ganho a eleição de 60 contra o Richard Nixon, e que foi tragicamente assassinado em 63, o Kennedy foi quem mais mandou soldados para a guerra do Vietnã, foi quem turbinou a guerra do Vietnã. Foi com o Kennedy e com o Nikita Khrushchev que o mundo passou à beira de uma hecatombe quando houve o famoso caso, a hecatombe nuclear, quando houve o famoso caso dos mísseis em Cuba. E que o mundo ficou na beira de uma guerra nuclear e que, se fosse pela orientação do Kennedy, a guerra poderia ter acontecido. A tensão da chamada Guerra Fria, ela foi muito mais turbinada a partir desses governos democratas, embora houvesse entre esses presidentes democratas dos Estados Unidos uma pessoa como Jimmy Carter, que defendeu no mundo, numa época que havia ditaduras na América Latina, que havia ditaduras na África, que havia ditaduras em diversos locais do mundo, a questão dos direitos humanos. Justiça seja feita. O Carter, como presidente democrata, ele defendeu essa bandeira, esposou essa bandeira, mas sem grandes intervenções do Estado americano. Mas quem acabou a guerra do Vietnã foi o direitista Nixon. Quem foi a Pequim e trouxe a China maoísta para o cenário internacional foi Richard Nixon. Só um detalhezinho, você estava falando sobre o Carter, me parece que a fundação dele ainda passou um tempo, não sei como é que está hoje, mas vivia dando palestra pelo mundo afora. E tem um debate dele, me parece, estou tentando me lembrar onde é que foi, que ele bate-boca na universidade sobre o processo de democratização na Venezuela. Ele disse: vocês acham que somos nós que somos os democráticos e eles, Venezuela, é que é ditadura. Muito bem, vou assim informar. Porque eu estive lá e, para mim, é exatamente o inverso. Uma coisa que inesperada, não? Um cara como o Carter, ele fazia determinada afirmação, né, num debate com a juventude, com a meninada, sobre essa questão da democracia. Sem dúvida, o que possa acontecer em qualquer atitude de qualquer presidente americano, ela é significativa. Um dia desse eu estava vendo na internet e tinha uma piadinha bem interessante dessas nas redes sociais. Eram duas mulheres, né? Certamente foi uma piada construída, as duas não existiam, nenhuma nem outra, mas uma diz: olha, menina, você viu a eleição dos Estados Unidos? Eu estou besta, o Trump ganhou. Aí outra faz: mulher, tu mora no Crato, vai se preocupar com a chikungunya. Eu vi com outra, tu chamando de outra cidade. Mas se preocupa. Então, Sobral parece uma coisa assim. Mas eu vi uma com a Viçosa, na minha terra. Pronto. Então essa é uma questão evidente. Também não pode centrar todos os problemas do mundo na Casa Branca, né? Agora, todo mundo opina sobre a Casa Branca, porque qualquer decisão dos Estados Unidos, ela tem um efeito multiplicador no resto do mundo. É diferente, por exemplo, até de uma decisão tomada por um grande país como a Inglaterra. Quando ela decide sair da União Europeia, isso joga um peso muito grande, mas é muito menor do que potencialmente qualquer decisão tomada pelos Estados Unidos. A China, se a economia hoje da China oscila para mais ou para menos, todo mundo fica influenciado por isso, porque a China joga um grande peso na economia internacional, mas peso maior joga a economia dos Estados Unidos, mesmo com a indústria na Ásia. A bolha dos Estados Unidos, ela influenciou todo o mundo, inclusive o Brasil. Os efeitos tardios dessa bolha no mundo foi o que causou, não
por conta apenas disso, mas foi um elemento importante para o impeachment da própria presidente Dilma. A raiz disso, do ponto de vista econômico, estava nos efeitos tardios também da bolha que aconteceu lá atrás, ainda no governo Lula, nos Estados Unidos. Então é justo que o mundo se preocupe com o que acontece nos Estados Unidos, mas nós não podemos também achar que a nossa avaliação ela é determinante, até porque os critérios eles são difíceis da gente observar com clareza, como se fosse uma nação menor. Tudo o que acontece nos Estados Unidos, embora influencie no mundo, ele tem a ver também com um regime extremamente sólido, extremamente organizado e que às vezes não cabe ao presidente da República mudar os rumos daquilo ali. Então o Trump vai ter muita dificuldade, o Trump terá muita dificuldade para fazer o que ele quer exatamente, não é só o que ele quer. Agora ele será uma peça importante nessa possível mudança de postura dos Estados Unidos, que ninguém sabe ainda direito para onde vai. Pois é, estamos conversando com Enio Lins, jornalista, e voltamos já já. Pois é, estamos voltando com Fora de Pauta, entrevistando o jornalista Enio Lins. Estamos falando aqui sobre um pouco dessa última eleição dos Estados Unidos. E, logicamente, o Enio, como um extraordinário chargista, não poderia a gente conversar aqui sem a gente conversar um pouco sobre as charges que saíram a nível internacional, né? E nacional, logicamente. E aí, Enio, o que é que saiu de novo, de interessante? Olha, na primeiro verdade, o cabelo, né? O cabelo do Trump já foi uma coisa... O cabelo do Trump já é botaram ele até no Aécio, botaram ele, aquela trompa no Bolsonaro. O topete dele é o topete capilar, né? Que ele é topetudo também do ponto de vista de postura, né? Mas o topete capilar dele chama muito a atenção, não é? Inclusive, algum gente chegou a dizer que aquilo ali não é real. É uma peruca. É uma peruca. Mas, enfim, não importa, né? Isso não importa no momento. A questão é que vira um símbolo. E outra coisa, a eleição dos Estados Unidos, como a gente já colocou, é diferente de qualquer outra eleição do mundo. Ela é um acontecimento mundial. Então, você pode estar em Sobral, pode estar em Maceió, pode estar em Nova Delhi, pode estar em Pequim, que é assunto para a charge. Então, eu acho que eu fiz uma seleção aqui, que você já tinha me pedido, de algumas charges, que eu trouxe algumas ilustrações, algumas charges nacionais, algumas capas de revista, usando ilustrações. Então, a gente começa pela primeira, que é de um mineiro chamado Duque, né? Então, o Duque ele faz uma charge que eu acho que é exatamente representativa para mim da situação que se vive no Brasil e no mundo. Então, o Duque está aqui, como a gente pode ver, um guarda-vidas, né? Vem a senhora com a criança para tomar banho de mar, e o guarda-vidas diz o seguinte: cuidado, área de grande risco, a onda conservadora tem feito muitas vítimas. Então, essa onda conservadora, essa onda de direita, é aquilo que nós estávamos conversando um pouco antes. Ela vale para o Brasil e vale para o mundo. Essa charge do Duque, ela pode o texto dela pode ser escrito em alemão, pode ser escrito em inglês, ela pode ser escrito em francês, ela continuará vigorando, ela pode ser escrito em ucraniano. As ondas de direita, elas têm crescido no mundo, essas ondas conservadoras, e o Duque coloca isso muito bem. A segunda ilustração que a gente vai ver é uma ilustração da famosa revista alemã Der Spiegel, que ele, antes da eleição, o que é que ela chamava a atenção? Que os dois candidatos, quando ela fala o futuro presidente, o próximo presidente americano, ela colocava uma sósia da Hillary e um sósia do Trump melados de lama. Então você não tinha ninguém puro naquela eleição americana para essa revista alemã, que está certo também, porque as pessoas colocam determinados critérios de pureza que eu acho que não existe para política em nenhum lugar do mundo, não é? Isso é uma falsidade, não é? É aquela história do candidato que é 100% contra tudo, que é 100% novo, se ele já está participando de eleição, ele já está dentro de um sistema, não é? Então, mas nos Estados Unidos, sem dúvida, todos os dois candidatos na última eleição tinham
mais contras do que prós, na verdade. Então, os alemães identificaram isso muito bem nessa capa, onde aparece a imagem que representa a Hillary e a imagem que representa o Trump, melado de lã. Que a gente pode considerar uma charge usando fotografia. Aqui nós temos o Fernandes, que é paulista, e ele faz exatamente o que seria o sentido inverso da evolução. Então o macaco vai evoluindo até chegar à urna, e na urna, nessa involução, ele pensa em votar no Trump. Charge genial do Fernandes, não é, de São Paulo, antes também da eleição, não é? Já é uma previsão do resultado. Aqui nós temos o Jorge Silva, que, se eu não me engano, é do Acre, de um estado aí menos central, mas não importa agora, vamos trabalhar só como chargista. Ele coloca que depois da saída da Inglaterra da União Europeia, você teria os Estados Unidos fora do mundo. Então ele coloca a Trumpland, ou terra de Trump, né? Para exatamente, na visão dele, o Trump levando os Estados Unidos para fora do circuito internacional. E, na verdade, essa é uma tendência, não de forma tão radical, óbvio, mas os Estados Unidos com o Trump, ele pode romper alguns dos acordos internacionais importantes, e dos mais variados tipos. Aqui nós temos também uma visão que se espalhou na imprensa mundial e que se espalhou também no Brasil, obviamente, que a eleição do Trump seria o fim do mundo. Então, o Angeli faz aqui uma charge satirizando o filme Apocalipse Now. Então, ele faz uma visão do que seria a primeira manifestação do Trump, na primeira entrevista do Trump como um punk, não é? Na Casa Branca. Essa aqui é do Aroeira, que é carioca, e é do dia que saiu o resultado da eleição, e que mostra o mundo como um gigantesco sanduíche, né, de uma franquia americana, e o Trump ali se alimentando desse mundo transformado em sanduíche, numa mera peça de consumo. Aqui também uma figura recorrente no Brasil e no mundo, é uma charge do João Bosco, né, que é do Pará, e o João Bosco ele faz essa charge satirizando a fixação do Trump sobre o muro. Então o Trump, nos seus discursos de candidato, por diversas vezes insistiu que ia ampliar o muro entre os Estados Unidos e o México para os mexicanos pagarem a conta. E aí ele faz essa charge, que é o Trump como construindo o muro, e no meio do muro emparedando a pomba da paz, né? A bichinha está ali emparedada, né? O muro também vem com o Rico, que é o outro paulistano, que pega também a alegoria e coloca já uma empreiteira, Muros e Companhia, né, trabalhando nos Estados Unidos e ganhando milhões na construção de muros. Aí são o famoso apartheid social, né? Você trabalha em cima da ideia de que o muro separa os bem-vindos dos não bem-vindos. Aí nós temos aqui, dentro da tese de que o Trump defendeu da expulsão dos imigrantes ilegais, não é que na verdade não é bem assim, a tese dele é menos radical do que se espalhou, não é? Ele tem nuances, e depois que ele foi eleito ele já recompôs um pouco, que são aqueles que têm antecedentes criminais, ou etc, etc, etc. Mas enfim, aí ele coloca a charge do Dáucio, que também é paulista, ele explora o fato que os símbolos dos dois partidos americanos, que é o burro e o elefante, eles não são originários dos Estados Unidos, né? Eles têm origem, o burro tem origem africana, né, nativo da África, e o elefante é nativo tanto da África como da Ásia. Então ele está dizendo para os dois partidos: arrume suas malas que vocês vão ser deportados, né? E que na verdade é uma sátira bem feita. Se a gente prestar atenção, ele está trabalhando exatamente com o fato que, embora o Trump seja filiado ao Partido Republicano, ele está afrontando a política tradicional também dos republicanos, né? O Trump, ele afronta a política, quer seja dos republicanos, que o elegeu, e principalmente dos democratas, que são os tradicionais. Ele é um ponto fora da curva.
Voltamos de novo aos alemães, né? Então os alemães colocam dessa vez o Trump como um cometa aí prestes a engolir a Terra, né? Como um todo, né? Com uma visão bem apocalíptica, né? Do que venha a ser o governo Trump. Então parece que dos alemães são um dos mais preocupados no mundo com o que o Trump vai fazer com o mundo a partir dos Estados Unidos. Aqui nós temos o Laílson, pernambucano, numa charge feita antes da eleição do Trump, aonde usa a cabeleira do Trump como chamas que ameaçam o mundo. Também uma visão apocalíptica, né, do que quem viria a ser, naquela charge, ainda futuro presidente dos Estados Unidos. E, finalmente, temos aquilo que é o sentimento geral que parece que se aproxima do mundo. O Trump segurando um mundo frágil, com uma mão, como se fosse uma bola de cristal, e na outra mão um martelo. O mundo não aguenta uma martelada. Então fica na mão dele a decisão se vai partir esse mundo ou não. É uma charge do Mariano, que é carioca, e que eu acho que representa o sentimento de boa parte do mundo. Não tanto uma acusação ao Trump, mas o temor e a insegurança do que virá a acontecer no dia seguinte. Então, selecionei essas 12 charges que nós vimos aqui agora, a pedido do seu Mário, porque no meu modo de ver, é um conjunto que representa os temores e as inseguranças do mundo, a partir de charges basicamente brasileiras e algumas de outros países, sobre o que será os Estados Unidos, qual é a política da Casa Branca e suas consequências para o resto do planeta com a administração Donald Trump. Wayne, tem uma coisa que eu assim, que impressiona, né? E a população às vezes fica sem ter conhecimento. Na verdade, a imprensa não tem divulgação nenhuma sobre os outros candidatos. Não é verdade? Porque independente do potencial, mas a divulgação dele não é só pelo mundo afora, não. Inclusive eu fiz essa postagem assim nas redes sociais, a quantidade de pessoas, e tem outros candidatos, e pessoas pessoas que eu não imaginava que tivesse a desinformação de que, além deles dois, estaria concorrendo mais candidatos. E que, teoricamente, podem se eleger, tem a chance de se eleger, basta ter voto. Mas impressionante como é tratado. Muita gente no Brasil acha que, por exemplo, isso que você está dizendo, muita gente culta, supostamente culta, muitos políticos, inclusive comandados, isso deveria ser igual aos Estados Unidos, que são dois partidos só. Não são dois partidos só, são muitos partidos nos Estados Unidos. É verdade. Só que tem um sistema em que termina se elegendo, historicamente, candidatos desses dois partidos, dos republicanos ou dos democratas, mas existem um magote de partidos nos Estados Unidos. Se não me falha a memória, são 27 partidos. Eu realmente não sei a quantidade de partidos dos Estados Unidos. É um número grande. Mas o sistema americano, ele comporta mais de um partido. O problema é que esses partidos não têm chance devido ao processo histórico de construção e de eleição nos Estados Unidos, e que é um dos mais antigos e com pequenas transformações ao longo de toda a sua história. Então é um sistema estável. Na verdade, também um fato também interessante, porque se repete uma situação, se repete o fato de que, no caso dessa última eleição, a Hillary teve mais votos que ele. Exatamente. E já teve atrás quem foi que teve? Olha, com essa diferença expressiva foi a Hillary. Houve uma polêmica grande na segunda eleição do Bush, mas não foi em relação tanto aos votos absolutos, foi em relação à não consideração de uma massa de votos de um dos estados, que eu não me lembro mais qual era, e que seria contrário ao Bush e que isso poderia modificar o resultado da eleição. Como houve um processo de não reconhecimento desses votos, a eleição do Bush ficou facilitada e perdurou durante um certo tempo a acusação de fraude, não é, que teria, segundo esses críticos, teria havido essa fraude com a anulação dessa massa de votos e que isso teria ajudado a eleição do Bush, mas isso foi um certo tempo e depois não se discutiu mais isso. Não é o que acontece nessa eleição.
nessa eleição não existe nenhuma suspeita, nenhuma acusação de fraude, existe apenas a visão do mundo, que não também conhecia o processo americano, sobre o fato de que um presidente americano, para ser eleito, ele pode ter menos votos do que o eleito. Melhor, pode ter mais votos do que o eleito. O não eleito pode ter mais votos do que o eleito. Porque o sistema lá é um sistema de colégio eleitoral e que varia, inclusive, de estado para estado. Tem estado em que você leva 100% dos votos, tem outros que você leva proporcionalmente os votos em relação, os votos de delegados em relação aos votos que você tenha no absoluto, o voto direto. Mas também eu digo, eu não critico isso não, isso é a regra do jogo, não adianta agora criticar, isso tem séculos nos Estados Unidos. Quem participa da eleição sabe que é assim. É um processo assim, como eu já disse, é um processo eleitoral estável, é um processo eleitoral com muitas poucas mudanças ao longo do tempo. E que varia de estado para estado, mas eles se somam na compreensão de que tem que eleger os seus delegados ao colégio eleitoral e os seus delegados do colégio eleitoral referendam o presidente americano. E aí existe uma dúvida que também ninguém nunca me tirou a contento. Mas e se o delegado do colégio eleitoral resolver mudar o voto? Como é que fica? Então é uma pergunta que eu não sei responder. Mas imagino que haja essa possibilidade, senão o resultado já seria proclamado antes da reunião do colégio eleitoral. Só uma brincadeira, diz que na convenção do Partido Republicano foi pedido, porque o Estado não era permitido, não tinha licença de porte de arma, né? Diz que pediram para a convenção apenas 19 mil licença para usar arma. Eu digo, se um desses republicanos decide não fazer, com certeza, entre esses 19 mil, resolve a questão rapidinho. O que é interessante do sistema americano, né, e que realmente é um sistema sólido ao longo de séculos, é que, por exemplo, hoje eu vejo muita gente muito idólatra dos Estados Unidos, né, que às vezes não conhece a história dos Estados Unidos, mas acha o máximo, tal. Tem muito da direita brasileira que ouviu falar, acha que é assim e começa a defender. Então, por exemplo, eu vi muita crítica àquele processo de eleição indefinida que tem na Venezuela. Você pode ser eleito presidente da República N vezes, que foi inventado pelo Chaves, a ditadura e tal, isso é uma coisa retrógrada e que não existe em nenhum lugar do mundo. Ele se esquece que os Estados Unidos era assim até o final da Segunda Guerra Mundial. Até o final da Segunda Guerra Mundial você não tinha limite na reeleição do presidente dos Estados Unidos, tanto que Franklin Delano Roosevelt, ele foi eleito 4 vezes, ou 5, não me falha a memória, mas ele foi eleito desde o New Deal, que foi o processo que levantou os Estados Unidos na década de 30 até 1945. Ele morreu como presidente dos Estados Unidos, sendo eleito sucessivamente. Só depois que isso aconteceu com Franklin Roosevelt, que foi o grande presidente americano durante a Segunda Guerra, inclusive, líder ali das nações que lutaram contra o eixo, foi que se disse, a gente vai ter que fazer uma mudança, que pode aparecer outro Roosevelt. E aí foi feita uma mudança depois de séculos na legislação eleitoral americana e passou a ter direito a apenas uma reeleição o presidente dos Estados Unidos. Então, a Venezuela estava alinhada com os Estados Unidos até 1945. Não era uma coisa assim criada por ditadores, né? Era um processo eleitoral. Um processo eleitoral, de uma legislação eleitoral, que inclusive vigorou dessa forma nos Estados Unidos e que produziu um dos presidentes mais democratas que os Estados Unidos mais teve e mais importantes para a história do mundo, para a construção da luta contra o nazismo, que foi Roosevelt. Então as coisas não são tão maniqueístas como muita gente quer, né? E o processo dos Estados Unidos, o processo eleitoral dos Estados Unidos, pela sua importância, ele influencia todo mundo, é bom que seja usado como parâmetro, mas ele não pode ser questionado como o fim do mundo, nem a solução de todos os problemas, nem o fim, né? nem para o bem, nem para o mal, necessariamente. Ele é um sistema eleitoral como outro qualquer, apenas que se trata na nação mais poderosa do mundo e cujos resultados dessa eleição terminam de uma forma ou de outra influenciando o resto do mundo. Vamos observar, vamos resolver
Vamos resolver o problema da chikungunya, como diz aquela piada, né? Talvez seja melhor resolver o problema do cistosoma. Do cistosoma, depois a gente vê o Trump. Sobre a situação assim, da América Latina também, esse processo da direita é um investimento um pouco, também tem crescido bastante. Tem crescido bastante, Mário, mas eu acho, na verdade, o ponto fora da curva foi esse grande número de governos na América Latina mais alinhado com a esquerda. Essa que foi a diferença. A América Latina alinhada com a direita não é muita novidade, não. Não, é verdade. Não é novidade, não. A novidade que teve foi, de um determinado momento histórico, você ter candidatos que ganharam as eleições democraticamente em diversos países da América Latina, sendo alinhados mais à esquerda. Essa que foi a novidade de um processo que parece que está sofrendo modificações no sentido de se restaurar o que existia antes, que era uma tendência de candidatos mais alinhados com a direita ganharem eleições. Então, essa onda da direita na América Latina, ela também não pode ser considerada uma novidade, ela é um retrocesso, na verdade. E aqui no Brasil? Qual a avaliação que você faz? Olha, aqui no Brasil, acho que a esquerda tem que repensar os seus paradigmas. Não é? Eu acho que não basta a gente se contentar numa divisão maniqueísta do bem contra o mal. Não é? Então, são os bem, estão do lado dos bem, outros estão do lado do mal, e as coisas se resolvem com esse simplismo. É mais complexa a situação no Brasil. Nós devemos ter, independente de quem seja presidente da República nos próximos anos, uma situação de ajuste social na contramão do que foi praticado nos anos passados, particularmente durante o governo Lula, se a gente tomar como referência, que foi o processo onde houve uma inserção social de grande monta. A crise econômica, ela comprometeu esse processo, leva a essa transformação que dá no impeachment, e depois do impeachment, independente de quem seja eleito para substituir o Temer, eu acredito, eu tenho poucas esperanças de que aquele processo de inserção social venha a ser estabelecido, independente da vontade de quem é que esteja lá, porque se trata de uma questão de adequação das diretrizes políticas às questões objetivas. Como a gente estudava no tempo do velho marxismo, são as questões objetivas, que independem da sua vontade, que no caso é essa grande crise econômica que se está vivendo, e as questões subjetivas, que é aquela que depende da sua vontade, que está ligada aos programas, aos partidos, a tudo isso. Nós, infelizmente, temos uma tradição no mundo, não é, dos partidos de esquerda centrado em figuras únicas. Quando essas figuras únicas sofrem um abalo, nós temos dificuldades em substituir essas pessoas. E vamos ter que avaliar essa situação. Quem é que seja de esquerda, acho que tem mais que pensar no futuro imediato. Agora há uma eleição em 18, tem que se pensar nisso, tem que se pensar em um programa diferente, um programa inovador. Eu sou do lado da tese do Aldo Rebelo, a gente tem que trabalhar para manter o centro, trazer de novo o centro para uma aliança com a esquerda. Não é o momento de procurar hostilizar o centro. Nós não temos força para isso, aí eu já me colocando como um militante de esquerda. Isso é uma ilusão. Nós temos que trabalhar formas de, em primeiro lugar, tentar unir o máximo esses setores de esquerda e tentar neutralizar e trazer os setores de centro para o lado da esquerda. Essa é como o Aldo colocou, e eu sou partidário disso. Se você me perguntar nome, Mário, eu não tenho. Agora, acho que a gente tem uma carência muito grande. Só para encerrar, o grande problema que se tem é as visões diferentes que se tem, o que é o centro, né? Até onde vai o centro. Isso é um longo assunto que talvez eu e você não cheguemos a um acordo aqui agora. Mas aonde vai o centro? Onde vai o pêndulo do centro? Onde ele vai? É um centro exatamente que precisa de definições, a gente definir, né, das pessoas que se propõem a esse tipo de aliança, o que entende como centro e o que entende como outras forças hostis.
Mas a grande questão, acho que a grande preocupação minha, Mário, como cidadão, é que eu acho que nos próximos tempos nós teremos, a perspectiva que se apresenta é de termos um processo de retorno do esmagamento social, da perda de direitos, né, da perda de conquistas. Isso é o que, para mim, aparece desenhado no horizonte. Certo? Independente de quem esteja na presidência da República. Acho que essa é uma tendência para os momentos imediatos. Veja a situação do Rio de Janeiro como está. Pois é, nós encerramos aqui essa conversa com Enio Lins, jornalista, e que atualmente ocupa a função de secretário de comunicação. Comandante, obrigado aí, e o Fora de Pauta na próxima semana. Um abraço a todos.